Eu queria que o senhor esclarecesse nesse ponto a sua opinião, porque a lei complementar de 93 é que fala do número. A Constituição não dá a ideia de quantidade. Então, a Constituição, no seu artigo 45, parágrafo 2º, estabelece o mínimo de 8 cadeiras e o máximo de 70 cadeiras. Se tiver aí a Constituição, tem um detalhe aqui, que esse aqui é o ponto fulcral, que é exatamente a questão da proporção. E é essa proporção que aprofundou o desequilíbrio. Entendeu? Então, artigo 45, parágrafo 2º. 45, parágrafo 2º, só um minutinho. Leia aí. Mas eu quero que o senhor vá desenvolvendo aí a ideia. Não, o que eu já disse é isso. Agora, o que eu entendo é que, possivelmente, algum partido deve entrar com alguma representação no Supremo Tribunal questionando a decisão da Câmara dos Deputados. E a decisão, como eu já disse, do ministro Fux, não foi nesse sentido, de aumentar número de parlamentares, número de cadeiras. E foi, sim, de redistribuir a que nós tínhamos. Eu lhe perguntava, antes de entrar no ar, antes de eu ler aqui, achar o artigo da Constituição, que havia uma matéria ontem na Folha de São Paulo, dizendo que o Davi Alcolumbre já tinha se manifestado favorável, articulado nos bastidores com alguns parlamentares. Isso, na Folha, na matéria, dizia que era uma sinalização já de uma abertura no Senado. Essa é a sua opinião também? Não tenho conhecimento, não conversei com ele, mas, como eu já disse, conversei com alguns senadores que acharam uma demasia o aumento de 18 vagas na Câmara dos Deputados, conforme o projeto de lei complementar que foi aprovado na terça-feira. Então, isso não dá garantia. Não estou dizendo que o Davi é contra ou a favor, estou dizendo que eu não conversei com ele. De repente, ele pode dizer que é a favor, de repente, ele pode dizer que enfim, o que eu quero te dizer é que ainda tem um impacto de 64 milhões de reais por ano nesse aumento para 18 deputados. Achei o artigo 45. O artigo 45 diz o seguinte: a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O parágrafo 1º diz que o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população. Procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Passará a ter mais de 70? Algum não? Nem mínimo de 8, nem mais de 70. O que aconteceu é que o ajuste que deveria ter sido feito não segue a proporção, que é o que exige esse parágrafo 1º. Se aprofundou a desproporção, entendeu? Piorou a desproporção.